Aí hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com medidas das quantidades dos materiais. Então, eu queria que a gente começasse a pensar como que a gente vai quantificar uma matéria. Porque, igual tá falando nesse texto, a gente, né, é comum do ser humano contabilizar objeto, moeda, laranja, ovo. Aí a matéria, como que eu vou estabelecer essa quantidade? Como que eu vou numerar, fazer cálculo com ela? E aí a gente vai ver que contar átomo, ele é extremamente pequeno, é uma unidade básica da matéria muito pequena. Então, a gente teria muita dificuldade. Aí, estudando, desenvolvendo método, foi desenvolvido, né, uma forma que vai dar numericamente igual essa expressão de quantidade da matéria, que é a gente contar a massa do átomo. Então, eu sempre recomendo para quem vem na monitoria, tá com uma tabela periódica do lado. Pode ser aberta na internet, em uma guia do lado, não tem problema, não. Eu, para ficar mais fácil, trago a minha impressa mesmo. E aí, como que a gente vê essa massa na tabela periódica? Como você não estava nas outras monitorias, eu vou falar bem rapidinho. A gente tem na tabela o número atômico, que dá, né, a posição dele na tabela, e a gente tem a massa aqui embaixo também, que é o que a gente vai ficar observando nessa aula para ajudar a gente a quantificar a matéria. Então, essa massa que está aí na tabela, ela vai ser referente a 1 mol do elemento. Por exemplo, no primeiro elemento, que a gente tem o hidrogênio, ele tem a massa igual a 1. Então, é a massa de 1 mol desse elemento do hidrogênio. E aqui eu coloquei uma tabelinha só para ficar assim mais fácil para a gente, né? Por exemplo, eu não estou acostumada a falar sobre mol no meu dia a dia, mas a gente está acostumado com outras medidas, né? A gente vai falar, quanto que tá o peso de meia dúzia de laranja? Tá X reais por 1 quilo. A gente vai usando outras medidas, né? Então, por exemplo, para medir a corrente elétrica, a gente vai usar o ampere, a massa eu já falei que é o quilo, o comprimento, né, é muito usado, então o mol é essa mesma expressão que a gente tem para quantificar. E aí que eu coloquei, vai estar no PET essa frase, eu peguei de lá para a gente conseguir identificar melhor. E a gente entender que a massa de um único átomo de um elemento químico, ela vai ser expressa em U. E vai ser numericamente igual à massa de 1 mol daquele elemento que está na tabela periódica. Aí eu fiquei falando, dei um exemplo de laranja, de várias coisas que a gente pode contar no nosso dia, mas o que cabe em 1 mol? Quantas entidades? Quantas moléculas? Vai caber 6,02 elevado a 10 a 23. Então, olha como é muito pequeno. Se tem aqui 10 elevado a 23, são 23 zeros colocados aí no meu número decimal aqui, né? Então, seria 0,00023 vezes 6. Então, é muito pequenininho. E aí, aqui tá entidades, né? Mas o que poderia ser essas entidades? Pode ser
0,2 elevado a 10 a 23 átomos. Pode ser 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, fórmulas, íons, elétrons. Então, toda vez que a gente vê uma dúzia, a gente já sabe que é 12. Então, quando a gente vê mol, a gente também já vai saber que é 6 vezes 10 elevado a 23. E aos pouquinhos a gente vai associando e isso ficando automático. Alguma vez você já ouviu falar de mol? Sim, sim. Ah, tá. E aí, com muitos estudos feitos, a gente conseguiu definir que o volume que um mol ocupa é fixo, independente do elemento. Então, um mol de hélio, um mol de oxigênio ou um mol de nitrogênio, todos vão ocupar o volume de 22,4 litros. E isso vai facilitar muito quando a gente for fazer cálculos para dimensionar e querer saber quanto X gramas vai estar em um volume molar, porque a gente já sabe que a gente vai poder referenciar sempre um mol está para 22,4 litros, e aí conseguir saber a partir disso quanto a gente tem de um volume em outra quantidade de matéria que não seja aquela que a gente estiver falando, sabe? Por exemplo. A gente vai ver isso detalhado em exercício, mas só para antecipar na teoria, por exemplo, nisso que eu fiquei falando só de teórico, às vezes a gente pode, né, falar, nossa, tá tão distante. Mas, por exemplo, eu tenho um mol de oxigênio em um cilindro. Então, eu já sei que tem 22,4 litros, né, lá. Mas se o cilindro não tá com 1 mol, se ele tiver com meio mol, então eu sei que vai ter a metade de 22,4. E aí isso vai facilitar muito pra gente. Até aqui tudo bem? Qualquer coisa você pode me interromper, tá? Não precisa esperar eu. Então é mais uma revisão, né? Algo que eu vou ressaltar também aqui com você é, por exemplo, a gente tem massa. Mas uma hora eu vou estar falando de massa molar e uma hora eu vou estar falando de massa molecular. A unidade que eu vou usar também vai ser diferente. Na massa molar, vai ser em gramas de uma determinada substância. Vamos falar, por exemplo, do oxigênio por uma quantidade de mols. Por isso que se você pegar na tabela periódica o cálcio, vai estar aqui na segunda família que ele tem 40 gramas por mol. Por quê? É a quantidade de gramas que tá, né, em 1 mol. E aí, é muito importante colocar aqui na minha medida, onde eu estou apontando com o mouse, a unidade também, para eu saber. E toda vez que eu falar de massa molar, eu coloco o M e o elemento entre parênteses. E aí, eu sempre vou falar massa molar ou massa molecular, que são diferentes. Quando eu falar massa molar, eu vou estar falando essa da tabela periódica aqui. Por exemplo, na segunda família, a gente tem o cálcio, e o cálcio ocupa não, ele tem a quantidade de matéria de 40 gramas por mol. E é importante eu colocar a unidade para diferenciar dessa aqui, que é a molecular. A molecular, a gente vai somar a massa de todos os átomos, né? Então, a gente vai somar, por exemplo, aqui é o hidróxido de cálcio, a gente vai somar a massa do cálcio, a massa do oxigênio, a massa do hidrogênio e assim por diante. A gente sabe uma, a gente sabe fazer a outra também. Aí eu falei bastante, né? E aí eu queria, vou colocar esse link
aqui para vocês. Só para não precisar ficar no chat, queria que vocês respondessem para mim qual que é o conceito de mol que vocês têm na cabeça, ou antes ou agora. Coisa simples mesmo, não precisa detalhar muito, não. Quando vocês acessarem um site, é só clicar aqui para responder e digitar. Por exemplo, um mol e assim por diante. Eu coloco aqui para vocês. Eu estou fazendo esse mural porque, por exemplo, quando vocês forem revisar a prova, algo assim, vocês vão ver como que vocês tinham contato da matéria e aí como que ficou depois. É bem legal para acompanhar. Então, você falou, né, que o mol é como uma unidade de medida, exemplificando a dúzia, por exemplo, serve para calcular a quantidade de massa de uma molécula. Gente, é bem por aí mesmo. Vou colocar aqui uma resposta geral. O mol vai ser exatamente essa unidade de medida. Para ficar diferente das respostas de vocês, eu vou falar que toda vez que eu ver o mol, ele vai ser correspondente a 6 vezes 10 a 23. Eu vou pôr essa palavra entidade porque é o que a gente não usa muito no nosso dia a dia. E aí é legal porque quando a gente lê, sei lá, em algum livro, ou um exercício de vestibular, ou até mesmo que alguma professora passar, a gente vai ver que nesse lugar aqui de entidade vai poder estar, por exemplo, molécula, átomo, fórmula química, mas aí a gente deixa aqui mais no geral. E aí eu gostei bastante, né, desse exemplo da dúzia, que é bem isso, né? Se a gente quantifica laranja, por que que a gente não poderia quantificar uma matéria? E aí o exemplo aqui também, olhei lá na tabela periódica, vi que está 40 gramas do elemento, que nesse caso seria do cálcio, eu já sei que é equivalente a 1 mol. Então, vamos voltar. Agora, a gente vai fazer uma aplicação do que eu tinha falado, envolvendo um pouquinho de matemática, mas assim, é só soma mesmo. Então, sossegado. Se vocês estiverem com um caderno aí, eu particularmente acho mais fácil ir escrevendo. Mas se alguém for muito bom de conta na cabeça, pode fazer também. E a questão fala assim: assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a massa molar de ácido sulfúrico, que é dado pela fórmula H2SO4, e a massa molecular da sacarose, que está expressa aqui. Tem 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Para a gente aplicar bem legal o que a gente viu na teoria, tenta usar, por exemplo, a representação da massa molar, que é o M, e a representação da massa molecular, que é MM. Isso aí vai ajudar a gente bastante. Não sei se vocês têm foco, por exemplo, em vestibular, que tem uma prova teste, uma prova escrita. Na prova escrita é bom a gente usar essas nomenclaturas mais certinho. Esse aqui
Eu tenho outro exercício parecido. Aí, o que vocês preferem? Que esse eu faça junto com vocês? Ou vocês já querem tentar sozinha e eu só entro depois? Tá, vamos lá. Igual eu falei, né? Vou usar a massa molar do ácido sulfúrico. Aí, antes disso, eu vou calcular, né? Dois hidrogênios. O hidrogênio tem massa atômica de uma unidade. O enxofre de 32 e o oxigênio de 16. Aí, gente, repara bem que eu coloco a massa atômica e multiplico por 2, que é a quantidade de hidrogênio. Multiplico a quantidade de enxofre e a quantidade de oxigênio. Por isso que tem isso aqui. E aí, né, fazendo... Isso aqui dá 2 mais 32. A gente vai chegar em 98 gramas por mol. Aí, esse aqui, 16 vezes 4, que vai dar 64, é do oxigênio, que está multiplicado por 4. E uma grande diferença aqui desse exercício é que eu usei grama por mol por estar relacionado à massa molar. Na massa molecular, eu já uso a letra U. Pode passar para o cálculo da sacarose? Vai ter aqui 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. O carbono, ele tem massa 12. O hidrogênio, 1, igual a gente viu. E a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Então, a gente vai ter isso multiplicado por 11, que é a quantidade que ele aparece aqui. Aí, né, fazendo a soma disso tudo, vai dar 342 U. Então, a gente fica com a letra B. A gente só vai ter a unidade diferente, porque aqui a massa molar está se referindo à quantidade expressa em grama por 1 mol. E aqui na massa molecular, a gente vai estar vendo a unidade de massa, né? Que é U. Aí é bem aquele trechinho do slide que está em azul, aquele quadrinho que é o slide número 2, que tem tanto no PET de vocês, quanto aqui nesse slide que eu disponibilizo depois. A gente tem aqui, usando uma tabela periódica como apoio, assinale a alternativa que apresenta a ordem crescente, então a gente vai do menor para o maior, de quantidade de matéria, ou seja, o mol, nas amostras abaixo. Na tabelinha a gente tem 90 gramas de água, 22 de dióxido de carbono e 71 gramas de gás cloro. Aí, gente, é aquela parte da matéria que eu tinha falado para vocês assim. É bom eu saber quantas gramas tem, por exemplo, em 1 mol, porque se eu tiver outra massa diferente da de 1 mol, eu vou poder fazer aí uma regra de 3 e saber quantos mols tem. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos começar pela água. Calcular, né, a massa dela. Mesma forma, gente. Eu tenho aqui o hidrogênio, que tem massa de 1 grama por mol, e ele tá aparecendo 2 vezes. Então, eu vou multiplicar por 2. E eu tenho o oxigênio aparecendo 1 vez, e a sua massa atômica é 16 gramas por mol. Então, fazendo a soma aqui, eu vou chegar em 18 gramas. Só que essa 18 gramas equivale
a 1 mol. Quantos mols será que eu vou ter, então? Em 90 gramas. Quem for muito ligado aí com matemática, vai bater o olho e já vai falar, tem os 5, né? Mas a gente pode fazer isso devagar também pela regra de 3. 1 mol de água está para 18 gramas, assim como uma certa quantidade de mol está para 90 gramas. Aí, né, 18 vezes o número de mols e 90 vezes 1, a gente vai chegar nessa divisão aqui, que agora eu dei um spoiler, vai ser 5 mol. Tenta fazer o do dióxido de carbono. Vou fazer então com vocês. Vocês chegaram em 44 gramas? Tá, então acho que vocês inverteram a fração mesmo. Vamos. 1 mol de dióxido de carbono tá para 44 gramas. E um certo número de mol vai estar 22 gramas. Aí, então, a regra de 3 é a seguinte: 44N vezes 22 vezes 1 vai ser 22 dividido por 44, né? E vai ser 1 meio, né? Que é 1/2 ou 0,5 mol. Já que vocês estão na pegada de fazer... Opa, dei uma resposta aqui. A massa do gás cloro é bem tranquilinha de fazer, a massa molar dele, que é 35,5, tá na tabela periódica, e tá 2 vezes, então 70 gramas. Aí, quantos mols é 71 gramas? Se 70 é uma, calcula aí para mim rapidinho. Pode usar a calculadora para usar ou não. Isso mesmo. 1 mol está para 70 gramas, assim como uma certa quantidade da matéria vai estar para 71 gramas. Aí eu tenho aqui, faço a multiplicação cruzada, 71 vezes 1 mol, 71. E vou passar, dividir nos 70 gramas aqui. Vai dar exatamente isso que você me falou. E aí, agora é só falar aqui no meu exercício a ordem crescente, né? O meu menor número de mol vai ser 0,5, concorda? O do meio, qual é? 1,01 Aham. e o 5. Isso. Então, a alternativa vai ser, em ordem crescente, a água, o gás cloro e o gás carbônico. Não, né? Deixa eu ver. Não, em ordem crescente seria É, o dióxido de carbono, depois o gás cloro e por último a água. agora sim. Obrigada, meninas. E agora a gente pode ir pro próximo. Esse aqui, ele é bem tranquilo, é igual o que a gente está fazendo. Então, só vou ler e já deixar vocês fazerem. A nicotina é um composto orgânico classificado como alcaloide, encontrado em folhas de tabaco. Considerando a fórmula molecular da nicotina, como C10H14N2, encontra a massa molar de 3,5 mol dessa substância. Aí, igual eu falei, normalmente os exercícios ou vão te dar a tabela periódica, ou vão fazer igual esse aqui, considere, e aí ele informa tudo certinho. Então, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer nesse exercício? O que vocês fariam?
multiplicar a negócio da substância vezes o mol. Que é o peso duas vezes. Exatamente. Então, a massa molar vai ser 12 vezes 10, né? 12 é a minha massa do carbono. 10 é a quantidade que ele aparece na fórmula. Uma vez vezes 14, uma que é a massa atômica, 14 que é a quantidade que aparece, mesma coisa que no nitrogênio. Só que dessa vez 14 é a massa atômica do nitrogênio e 2 vezes é o tanto de vezes que ele aparece. Feito todas essa, né, multiplica aqui, aqui e aqui, depois soma tudo, eu vou chegar em 162 U. E aí, o próximo passo, o que vocês fariam? Ele está querendo saber 3,5. E isso aqui é só um mol. Aí agora eu multiplico esse 162,1 pelo mol. Um mol dele é quanto? Tá, chegamos aqui. E aí, a gente pode passar para essa parte que é 3,5 mol. Ele quer saber isso. E a gente não sabe. E agora, só assim, falando de nomenclatura, aqui ele está falando de massa molecular, né? E aqui de massa molar, por isso que eu usei M aqui. Mas isso aí não tem problema, porque a maioria, assim, das questões acaba tendo alternativa já com a unidade para você assinalar, né? Mas, se precisar, vocês sabem. E aí, gente, regra de 3, né? A massa M multiplicado por 1, que é a massa molar, vezes 162 vezes 3,5. Que a gente vai chegar em 567 gramas. E é isso que está se tratando a questão. Agora a gente chega no nosso último exercício, que está falando dessa comparação que a gente pode fazer também, que é os 22,4 litros, né? Toda questão, até quando não tem falando de volume, eu tô lembrando vocês disso, aí agora... Então, a gente vai trabalhar nessa parte aqui de relacionar mol com volume. Aí, a primeira afirmação, a gente tem 96 gramas de gás oxigênio equivalem a aproximadamente 136 litros. Como que eu calculo isso? O que passa na cabeça de vocês para começar a fazer? Esse 96 não é um mol. Mas quanto que é um mol de gás oxigênio? Aí na família 6A. Se a gente ler na tabela, né, vai estar 15,99 ou 16. 99. Aí a gente arredonda. E aí a gente está indo num caminho bom. A gente tem que 1 mol de oxigênio é 16, só que o gás, ele não se encontra na forma de um oxigênio só, né? Ele sempre se encontra na forma de 2 oxigênios. A gente está até acostumado a ler isso. Então, multipliquei, né? 16, que é a massa atômica, vezes 2, e cheguei em 32. Isso aqui, eu sei que é 22,4, porque é a massa de 1 mol. Então, agora, poxa, eu vou querer saber a massa de 96 gramas, quanto que vai equivaler a uma certa quantidade de volume. E a gente faz, novamente, usufruindo aí da regra de 3, da nossa matemática. Quando eu comecei a ler, você me perguntou, né? 96 gramas é um mol? Aí eu falei, não. Quanto que é um mol lá na tabela periódica? De oxigênio. Aí, né, a gente achou ali na tabela que é 16. Só que você concorda comigo que o gás oxigênio, ele é O2, né? Ele não é só O, certo? Sim. Então, aqui eu tive que multiplicar, né? 2 vezes o elemento do oxigênio
que é 16. Até aqui tudo bem. Sim. E aqui eu só anotei, vou voltar um aqui para ficar mais claro. Eu só anotei. Ah, eu tenho 1 mol de oxigênio, que é 32 gramas, e eu sei que aonde tem 1 mol de uma substância, eu tenho 22,4 litros. Então, eu já sei isso. E aí, eu voltei aqui para minha questão. Quanto será que eu tenho de volume se eu tiver 96 gramas? E aí, eu anotei isso para a gente começar a calcular. 32 gramas equivale a 22,4 litros. E quanto será de litros eu vou ter em 96 gramas? Entendi. Agora foi? Foi, obrigada. E aí, né, a regra de 3, multipliquei aqui 96 vezes 22,4 e dividi por 32. Deu o resultado de 67,2 litros. E aqui tinha falado que era 136 litros. Então, não é essa a resposta. Vamos para do gás nitrogênio. O gás nitrogênio, vou antecipar para vocês também, ele se encontra na natureza na fórmula de N2. Então, na tabela periódica, na família 5A, a gente vai ver que um elemento de oxigênio, ele vale 14 gramas por mol. Isso seria a massa molar dele. Mas a gente se encontra na natureza N2, né? A fórmula dele. Então, né, 2 vezes 14 vai dar 28. E aí, gente, eu sei que 1 mol de nitrogênio tem sua massa molar de 28 gramas, e se é 1 mol, é 22,4 litros. E aqui na questão, ele está falando de 70 gramas. Então, quanto que vale essas 70 gramas? A gente faz novamente essa multiplicação. 70 vezes 22,4 dividido por 28. E aí, né? 56 litros. E aí a questão tá falando que tinha aproximadamente 65 litros. Então, não é essa também. Aí, essa terceira eu vou deixar vocês fazerem. Vocês já sabem que o gás nitrogênio tem essa massa aqui, molar. E aí, descobre para mim quantos litros tem em 84 gramas. Pode ser? Isso aí. Vamos lá só checar esse passo a passo. Um mol de nitrogênio, igual a gente já sabe da outra questão. E agora a gente vai ver esse 84 gramas. Multiplico aqui e divido por 28 e chego em 67 litros mesmo. E a questão fala que era 78 litros. Então, a gente ainda não fica com essa alternativa. A outra fala que 96 gramas de gás oxigênio equivale a aproximadamente 67 litros de volume molar. E, né, como a gente já tinha feito esse cálculo aqui de 96 gramas com a primeira alternativa, a gente sabe que só uma verdade, né? 67,2 litros é aproximadamente esse volume molar que apontou aqui na alternativa e a nossa resposta correta. Aí, só para treinar mesmo, essa aqui é a última questão, então a gente tem um tempinho. Aí eu queria que só para treinar vocês fizessem quantos litros eu encontraria se eu tivesse 112 gramas de oxigênio. Conta para mim como vocês fariam.
Vamos lá, então. Fazendo, né, o cálculo, a gente chega em 78,4. Nessa expressão aqui anterior, de multiplicar 112 por 22,4 e dividir por 32, você chegou? Sim. Então foi mais um errinho de matemática mesmo, né? Na química não foi nenhum problema. Mas já daria para você ver, né, que está muito longe de 166 litros. Então, que realmente não era mesmo. Sim. A resposta certa a gente já achou, não. Já, que era justamente essa letra D aqui, ó. 96 gramas equivale a aproximadamente 77 litros de volume molar. E desde a primeira alternativa, a gente tinha visto, né, que 96 gramas dava 67,2, que realmente é muito próximo de 67. E aí, gente, só para resumir tudo que a gente viu, o que vocês têm que sair daqui, né, com entendimento sobre o que é a quantidade de matéria, que vai ser aí 6,10 elevado a 23 entidades de molécula, de átomo, de fórmula química, enfim, essa expressão. E vocês têm que saber, né, que o mol nada mais é que uma unidade, da mesma forma que para quilograma a gente usa quilo, e também a gente tem que sair daqui hoje sabendo aplicar os cálculos, que é o que a gente viu nessas atividades. Então, envolve mais soma, né? E regra de três, que vai ser um recurso muito utilizado aqui, né, nessa matéria, mas nada de uma matemática avançada, não. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir, compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.